Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube. Este YouTube é, é um texto que eu tinha publicado no Observatório da Imprensa, que correu mesmo pelo Correio do Brasil do Rio de Janeiro, mas que eu não havia gravado. O meu hábito é gravar logo a seguir da publicação no Observatório. Portanto, eu decidi gravar, fazer um YouTube, tendo em vista que faz pouco mais de um mês que o presidente Trump está exercendo o cargo nos Estados Unidos, está criando uma grande confusão e seria oportuno, né? Muito oportuno saber que se falou num filme e em dois livros da possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos. Nós tivemos uma guerra nos Estados Unidos, uma guerra de secessão, na época do Abraham Lincoln, para se decidir o fim da escravidão, a escravatura dos negros que eram importados da África, como aconteceu no Brasil. Portanto, será que nós estamos vivendo um momento em que os Estados Unidos correm o risco de ter uma secessão entre estados fundamentalistas, geralmente motivados pelos evangélicos, e os estados mais livres, mais liberais? Vamos ver isso. Mas antes, é muito importante, vocês que já me conhecem, podem colocar o seu like, podem compartilhar com seus amigos e depois, né, ou durante, esse daqui não é ao vivo, né, vocês vão receber o material já feito, mas poderão colocar um comentário. E uma coisa muito importante, faz algumas semanas eu vi que não há nenhuma inscrição nova. Se vocês gostam, ou se você que vê pela primeira vez gostar, se inscreva para que eu possa continuar. Este canal é um canal independente, não tem nenhuma vinculação, é alguma coisa assim muito especial, com um jornalista veterano, que já foi correspondente em diversos países, e que viveu a época da ditadura militar. Portanto, vamos lá. Então, haverá risco realmente de guerra civil nos Estados Unidos? Vamos começar nos referindo ao filme de Alex Garland, Guerra Civil. Mesmo porque um dos atores principais é o ator brasileiro Wagner Moura, e por mostrar um grupo de jornalistas acostumados com coberturas perigosas em busca de um furo. Isso é bem coisa de jornalista, né? Vamos achar um furo. Nesse filme, então, eles estão à busca de um furo, mas principalmente por tratar de um risco importante ou que poderíamos considerar iminente, será? O de uma verdadeira guerra civil começar nos Estados Unidos em reação às medidas adotadas pelo presidente Trump. O próprio Donald Trump, atenção, reforçou essa probabilidade numa de suas frases, aquelas frases que ele pronuncia inesperadamente, ao sair de um julgamento. Que julgamento foi esse? Foi aquele julgamento no qual foi submetido por seu gosto pelo sexo pago, fraqueza que não incomoda seus seguidores evangélicos fundamentalistas. O filme, acho que você ainda pode ver pelo Netflix, porque já não está mais nos cinemas, cujo roteiro já havia sido escrito há 4 anos, Guerra Civil,
acabou se beneficiando do atraso da produção causado pela pandemia do Covid. O filme era para ser feito 4 anos antes, mas com o Covid se atrasou e acabou dando sorte para os produtores e para o realizador. E estreou em plena polarização da política norte-americana, quando pelo menos 2 livros já haviam tratado de uma guerra de secessão nos Estados Unidos. O filme foi projetado pouco antes das eleições americanas. Quem leu os livros ou acompanhou as entrevistas concedidas por seus autores dos Estados Unidos e depois reproduzidas na imprensa internacional, saiu frustrado com o filme, pois no filme não existe nenhuma informação sobre a origem da guerra, nem sobre quem são os contendores e por que estão se matando. Não se sabe. Não é um filme, portanto, no qual exista debate de ideias. Não é um filme político, mas apenas um filme de ações. Esses filmes que tem muitas ações, no qual aparecem tiroteios, bombas, helicópteros, explosões e o trajeto do carro no qual viajam jornalistas, afrontando todos esses perigos de Atlanta a Washington, em meio a destruições e riscos, explosões que não acabam. Vão tentar uma entrevista com o presidente prestes a ser deposto, num terceiro mandato inexistente na realidade norte-americana. Parece que, de repente, o presidente Donald Trump vai querer criar um terceiro mandato. Vamos ver. Onde também seria improvável uma anunciada união entre Califórnia e Texas, como mencionada no filme. Deixando de lado essa ficção guerreira, que não é política e que talvez não interesse muito com relação à presidência do Donald Trump, da qual não se sabe quais são as razões determinantes, vamos ao risco real, porque existe atualmente um risco real, contado no livro A Próxima Guerra Civil, pelo canadense, ainda mais um canadense. Os canadenses não estão suportando os norte-americanos depois que o Trump falou que o Canadá vai ser a 51º estado norte-americano. Então, é um canadense, um autor canadense, Stephen Marsh, bem sintetizado por ele, mesmo nas entrevistas concedidas por ocasião do lançamento. Com um adendo, o livro foi escrito antes da atual guerra de Israel contra o Hamas e da vitória do ex-presidente Donald Trump contra o Biden nas eleições de novembro dos Estados Unidos. Então, realmente, o autor teve bastante visão, porque nós já estamos vivendo muitos meses depois, e realmente as pessoas começam a falar: se o Trump continuar fazendo o que está fazendo, vai haver uma reação. Que tipo de reação será? Não se sabe ainda. Então, o autor, o Stephen Marshall, nega ser um livro de ficção, de suspense, ou um thriller, mas um ensaio. Quer dizer, ele diz que se trata realmente de um livro político, de antevisão, baseado em documentos, entrevistas com políticos e tendências diversas, inclusive milicianos da extrema-direita, militares, funcionários do Serviço de Informação, agentes do FBI, etc. Esperamos que esse especial ainda tenha emprego, porque você sabe que o Trump está mandando muita gente embora, principalmente aqueles que
falaram mal dele. Democracia. São fatores determinantes do atual clima de polarização a conspiração política, a politização da Corte Suprema, o declínio das instituições, isso todo mundo tem falado, o surgimento do supremacismo branco e a transformação do fundamentalismo religioso evangélico em força política de extrema-direita. Exatamente como aconteceu no Brasil com o bolsonarismo. O surgimento do evangelismo que se aliou à extrema-direita. Esse é o quadro americano, esse é o quadro que existe no Brasil. De acordo com Stephen Marsh, o escritor, já existia um clima de tensão política na posse de Trump em janeiro de 2017, com a presença de líderes de grupos extremistas como os Proud Boys e os Oath Keepers. Esse clima se agravou e teve uma primeira explosão na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Foi alguma coisa que antecipou o que ocorreu logo depois no Brasil, no 8 de janeiro, no ano seguinte, em 2022. Na tentativa dos seguidores de Trump, e no Brasil dos seguidores de Bolsonaro, de impedir a diplomação dos eleitos a pretexto de fraude eleitoral. No Brasil, o Lula já era presidente e era realmente uma tentativa de golpe para derrubar o presidente que tinha acabado de assumir. Outro sintoma, vamos voltar aos Estados Unidos, foi a anulação pela Suprema Corte, em 24 de junho do ano passado, da decisão, ano passado não, eu diria de 2022, da decisão do caso Roe and Wade em 1973. Em 1973, a Suprema Corte americana tinha decidido que permitia às mulheres abortarem durante os 3 primeiros meses de gravidez. Ora, essa decisão foi derrubada durante o governo do Trump, o primeiro governo do Trump, que permitia às mulheres abortarem durante os 3 primeiros meses de gravidez, abrindo o caminho para uma severa proibição total do aborto por um grande número de estados norte-americanos. É essa a realidade na qual os Estados Unidos, as mulheres americanas vivem. Eu apenas queria confirmar, eu estou com uma ligeira dúvida, vocês que sabem mais do que eu ainda, eu não tenho certeza se essa decisão do caso Roe Wade foi derrubada durante o primeiro governo do Trump ou se já foi durante o governo do Biden, né? Vocês vejam aí, eu vou ver também, mas eu não posso voltar para acertar, né? Mas, em todo caso, foi derrubada a decisão inicial e o aborto passou a ser alguma coisa que cada estado decide. E os estados fundamentalistas, influenciados pelos evangélicos, proíbem o aborto, né? E os estados mais liberais não proíbem. É essa a situação. Os grupos de extrema-direita bem armados acreditam, vejam só a loucura, em teorias delirantes como acordos passados pelo governo norte-americano com extraterrestres. Steve Bannon, esses negacionistas que existem, é uma loucura total. E se sentem legitimados por Trump. Neonazistas procuram se infiltrar nas escolas. Eu disse num short que publiquei ontem, uma coisa estranha. Antigamente, quando houve o Hitler, os Estados Unidos lutaram contra o nazismo. Mas, atualmente, o nazismo
está disseminado também nos Estados Unidos. Vocês se lembram, vocês viram recentemente o Elon Musk, que apoiou o AfD, que é o partido nazista na Alemanha atual, fazendo o gesto nazista, ou seja, ele é um nazistinha. Então, como ele é amigo do Trump, podemos dizer? Não sei. Esperemos para ver de que lado está o Trump nessa história. Então, os grupos de extrema-direita que têm contatos com extraterrestres, essas coisas, os nazistas procuram se infiltrar nas escolas, instituições, exército, polícia, utilizando uma tática de normalização de linguagem. Para Steve Marsh, o autor do livro, a condenação ou não de Trump pela justiça provocaria reações. Como não houve condenação nos Estados Unidos, mesmo houve uma condenação, nesse caso da prostituta que foi paga por ele, mas ficou por isso mesmo, ele pode se candidatar e pagou uma multa, mas não houve prisão. Vamos ver então se, agora que ele é presidente, haverá ainda reações às medidas que ele tenha tomado. Existem astrólogos falando e prevendo que o Trump não chega nem à metade do ano que vem. O fato é que, para os democratas, Trump está destruindo os Estados Unidos. Vai dar zebra? Eu não tenho bola de cristal, eu não sou astrólogo e nem profeta. Portanto, o que eu posso dizer com base no que eu tenho visto, no que eu tenho tomado conhecimento desde que o Trump tomou posse, é de que haverá uma grande reação. Pouco a pouco, muitas pessoas vão se reunir e vão reagir. Será que vai haver guerra civil? Não tenho ideia. Será que vai ser simplesmente uma reação, uma oposição que vai ficar latente ou patente? Vai saber. Mas ficamos de olho. Fiquemos de olho para que possamos comentar isso aqui. Então, vou ficar por aqui com esse livro do Stephen Marsh. Num próximo vídeo, vou falar do livro do nova-iorquino, porque o Stephen Marsh, eu falei, é canadense. Fala assim, mas ele é canadense. Então, vamos ver então um livro do nova-iorquino Douglas Kennedy, que vive no Minnesota. E o título do livro É Assim que Nós Viveremos. E esse livro, que fica para o próximo vídeo, fala da secessão. Não fala assim de uma guerra da secessão, mas já começa contando uns Estados Unidos que já se separou e que os estados fundamentalistas evangélicos, vivendo praticamente em teocracia, se separaram dos estados mais liberais. É interessante. Se vocês não aguentam de curiosidade, vão no Observatório da Imprensa, que eu já contei isso lá, mas por escrito. Não era sonorizado como aqui, ok? Então vamos lá. Não se esqueça, se você chegou até aqui, porque gostou, então, por favor, like, compartilhar com seus amigos e familiares, deixar um comentário a favor, muito bom, contra, ótimo, e se inscrever no canal. Se inscrever é muito importante para que eu possa contar novas coisas para vocês. Um grande abraço e até lá.